Todo mundo consegue ver aí? Sim. Sim. Tá, então ótimo. Bom, o nome do minicurso, como vocês viram lá ao fazer a inscrição, é Ortografia, Comunicação Escrita e Dicas de como melhorar textos. E como a Isabel já informou, o que possibilitou, o que fez com que a gente tivesse a ideia de estar trabalhando esse tema, é que a gente está aí escrevendo muitos textos para postar no blog, então a gente está tendo aí mais ou menos uns 2 textos por semana, e foram identificados alguns erros que são bem comuns. Então, todo mundo aqui pode ficar despreocupado, que muita gente erra sobre isso, e a gente está aqui para aprender, assim como eu estou aprendendo a cada dia. Eu vou estar passando essas dicas para vocês, a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, mas não quer dizer que eu sei tudo sobre o assunto. Não, eu reuni essas informações e eu faço várias consultas sempre que eu tenho dúvidas, porque isso de ter dúvida é normal. E como a gente não está tão perto dessa área de regras, por exemplo, da língua portuguesa, a gente nunca vai conseguir dominar todas. Então, antes de começar a falar um pouco sobre a escrita, eu acho bom falar também sobre o mito de que quando a gente decide por uma área de exatas, que a gente só vai mexer com cálculos. Na verdade, isso não acontece, né? Hoje, se você estiver aí mais ou menos no terceiro, quarto período, você já está pensando em escrever o TCC para formar no bacharel em Ciência e Tecnologia. Então, você vai precisar escrever, ou vai precisar escrever um artigo, vai precisar fazer um relatório. E essa escrita, ela tem que ser boa, tem que ser uma escrita que você consiga passar a sua ideia para que outra pessoa receba aquilo e entenda. Então, o objetivo aqui principal do minicurso é estar auxiliando a gente a estar escrevendo melhor os textos do blog, mas também está nos auxiliando a estar escrevendo melhor em todas as áreas da nossa vida. Não só na área acadêmica, mas também quando a gente sair da universidade, ir para o emprego, precisar fazer um relatório. Enfim, escrever para a vida, né? Com base nisso, eu separei alguns tópicos que a gente vai estar falando. Vou estar falando um pouco, uma introdução, explicando um pouco sobre essa questão de ortografia, de escrita. Vou estar falando por que é importante a gente ter uma boa escrita. Vou estar dando aí umas dicas básicas para escrever bem, que seriam as dicas iniciais. E aí, a gente vai estar passando por uma parte que vai ser um pouco mais conceitual, que são aqueles conceitos que a gente precisa aí tá entendendo, tá sabendo da existência deles para que a gente consiga escrever melhor, que é a parte de concordância nominal e verbal, então vão entrar aí algumas regrinhas específicas, e a parte de coesão e coerência, que muitas vezes é onde a gente peca quando a gente está escrevendo. Por fim, aí eu vou estar dando uma conclusão. Vamos lá, então. Quando a gente tem a ortografia, a gramática e a escrita, são assuntos muito importantes. Porque quando a gente escreve, a gente está passando alguma informação e conteúdo necessário, ou seja, a gente quer comunicar de alguma forma. E quando a gente escreve bem, a gente consegue atrelar essa característica de escrever bem a diversas outras características, como a capacidade de comunicação, uma boa realização de trabalhos, uma capacidade de articular, de interpretar e resolver problemas. E, por fim, isso mostra que você é uma pessoa apta a representar. Mas representar o quê? Por exemplo, se você está escrevendo lá um texto do blog, a gente sabe que sempre que são postados, está lá o nome da pessoa que escreveu. Então, ali mostra que se você tem um domínio, se você consegue escrever bem e passar uma informação para o leitor, aquilo mostra que você está apto para representar o projeto em si. Então, a escrita boa, ela não vai te deixar apenas aquilo ali, né? Vão ter diversas outras características e diversas outras situações que vão estar acompanhadas com o fato de você saber escrever bem. E aí eu separei algumas importâncias aqui. Dentre a primeira importância é uma comunicação sem ambiguidade. Então, não basta a gente dominar aqueles aspectos ortográficos e gramaticais. A gente também tem que dominar a parte semântica. O que seria essa parte semântica? Seria a parte de que o texto precisa ter coesão e coerência. Então, eu preciso fazer um texto com que eu consiga expressar as minhas ideias e que essas ideias, elas consigam ser entendidas. Então, ela precisa estar
tão conectada que a pessoa, quando lê o seu texto, ela vai ficar com vontade de realmente terminar, porque ele tá uma leitura boa, porque todos os processos ali estão interligados. Outra importância é que, como já foi falado, né, o fato de escrever bem, ele vai passar uma boa impressão. Isso vai mostrar aí, né, você vai ser levado a sério, porque diversas qualidades vão estar atreladas a isso, como ser estudioso, cuidadoso, dedicado, inteligente. Isso vai mostrar que você tem uma boa capacidade de raciocínio, então que você consegue resolver ali situações de uma forma melhor, você consegue interpretar e formular ideias. E isso também vai te possibilitar um crescimento e conquista de novos cargos. Essa parte de crescimento e conquista de novos cargos, ela está referente a questões de, por exemplo, quando a gente está lá dentro de uma empresa. Você faz muitos relatórios, apresenta lá para o seu chefe muitas coisas e surge um novo cargo. E essa qualidade de escrever bem, que está atrelada a diversas outras qualidades, se você tiver ela, é claro que você vai estar à frente de uma outra pessoa que não consegue ter essas qualidades. Outra importância que a gente tem aí é que uma pessoa que escreve bem, ela transmite uma confiança. Então, mostra que a gente pode confiar nessa pessoa que consegue escrever bem, que ela tem domínio daquilo que ela está falando, porque ela está conseguindo levar aquela informação de forma que as pessoas que estão lendo consigam entender. Então, dessa forma, ela está apta para estar à frente dos projetos. Essa parte aqui de apta para estar à frente dos projetos, a gente pode relacionar, por exemplo, a atividade do grupo Infraestrutura, que foi enviar essas mensagens aí para as empresas para a gente criar uma rede de contatos. Se essas mensagens elas não forem bem escritas, a informação, o nosso objetivo não vai chegar até eles. Então, se o nosso objetivo não chegar até eles, a gente não consegue ter uma rede de contatos. Então, aí vocês já estão representando o projeto aí, de certa forma, indo atrás, fazendo as ligações. E essa informação, ela tem que ser passada de uma forma clara para que as empresas, para que as pessoas consigam entender aquilo que o projeto quer. E isso também, né, vai possibilitar a gente entrar em contato com parceiros e pessoas importantes. Bom, ao mesmo tempo que escrever bem te possibilita diversas outras características, o fato de escrever mal também está agregado a diversas características. E, geralmente, as pessoas que não escrevem muito bem, elas ficam em funções mais mecânicas de maior reclusão. E aquelas pessoas que escrevem melhor, que elas conseguem se expressar, que elas conseguem ter um encadeamento de ideias, elas vão estar em funções que envolvem mais liderança. Com base nisso tudo que eu falei, sobre toda essa importância da escrita, eu tenho 4 dicas iniciais para passar para vocês. A primeira dica está relacionada a aumentar o hábito de leitura. Como a gente sabe, a língua portuguesa ela tem muitas regras e é muito complicado, muitas vezes, a gente conseguir entender todas elas. Quando você tem um hábito de leitura frequente, você consegue pegar aquilo, toda aquela estrutura que tem nos textos, e aquilo começa a se tornar algo natural para você. Então, quando você vai escrever, você já consegue perceber todas as estruturas, você já consegue identificar algum erro mais rápido. Então, esse hábito de leitura, ele, por exemplo, pode iniciar com textos do cotidiano, algum assunto que você gostaria de ler, algum livro interessante, e também pode ser textos aí relacionados com a sua área, a área da engenharia que você deseja seguir. O importante é você aumentar esse hábito de leitura e isso fazer com que você conheça aí essas formas de escrita. E dentro disso também, das nossas dicas, tem praticar mais a escrita. Porque a gente só melhora quando a gente precisa aí de alguma coisa, quando a gente começa a praticar. E esse praticar mais a escrita, ele é importante para a gente começar aí a entender e a consertar os nossos maiores erros. Então, você pode começar a escrever aí pequenos textos, pode escrever aí os textos do blog, ter uma ideia interessante, eu quero escrever sobre isso.
vou escrever. Isso vai te ajudar a praticar mais a escrita, tá escrevendo artigos, escrevendo projetos. Isso vai auxiliar bastante aí nessa prática. Outra dica importante é ler, mas é ler o que você escreve. Sempre que a gente faz um texto e a gente faz aquela leitura corrida após, a nossa mente ela já está um pouco cansada e a gente já está com aquele texto na nossa mente. Então, o ideal é que a gente leia o texto que a gente escreveu após algumas horas ou então um dia depois de ter escrito. Porque depois que você lê o texto, depois de um tempo que você já escreveu, você começa a identificar coisas que antes você não estava vendo. Talvez um erro ali de coesão, de coerência, faltou um conectivo, você consegue encaixar. Ou então uma vírgula, você consegue identificar mais rápido onde ela deveria estar. Então, é muito importante fazer essa leitura aí após a escrita. E, por último, dentre essas dicas, está receber o feedback da escrita. Esse feedback ele é muito importante, porque o que você escreve, você não está escrevendo para você, você está escrevendo para outra pessoa. Por exemplo, nós que escrevemos os textos para o blog, nós estamos escrevendo para o nosso público-alvo. Quem é o nosso público-alvo? São as pessoas aqui de Teoflotone, os alunos e estudantes das escolas públicas, a nossa comunidade. Então, essas pessoas vão estar recebendo aquilo que a gente está escrevendo. Então, esse receber o feedback, ele é muito importante, porque esse feedback vai mostrar se a pessoa está entendendo ou não a ideia que você quer passar. E uma atividade que a gente está fazendo no Projeto Pagão Sustentável, que está relacionado com esse receber o feedback, é a orientação de que sempre que você escrever um roteiro para o blog, você colocar lá no grupo geral do WhatsApp, porque geralmente lá uma pessoa sempre vai estar lendo e vai estar te retornando as informações ali, vai estar te falando o que você precisa melhorar, o que está sendo entendido, o que não está. Então, é muito importante também se atentar a isso, né? Tá mandando esses textos para estar recebendo um feedback para saber se você está conseguindo passar a informação que você deseja. Bom, aqui a gente entra com aquela parte mais puxada, né? Aquele conteúdo mais de língua portuguesa, que eu quis trazer um pouco para vocês, para a gente estar olhando aí, estar pensando um pouco sobre isso, que são de conceitos e conteúdos. E o primeiro conceito que a gente vê, que vai ver aqui, é a parte de concordância. E nós temos dois tipos de concordância. Nós temos a concordância nominal e a concordância verbal. Na minha concordância nominal, eu vou ter adjetivos, pronomes, artigos, numerais e particípios que vão se flexionar em gênero e número de acordo com as flexões do substantivo. No caso substantivo, o pronome ou numeral substantivo ao que se refere. Então, essa concordância em gênero, ela vai indicar que os meus adjetivos, pronomes, artigos, eles vão estar ali no feminino ou no masculino, dependendo do meu substantivo. A flexão, ela vai indicar se ele vai estar no singular ou no plural. E a pessoa vai estar sendo indicada lá, a primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, a gente tem que se atentar, né, quando a gente está escrevendo a frase, a gente tentar deixar tudo ali na concordância correta. Quando eu tenho a minha concordância verbal, eu vou precisar fazer com que o meu verbo, ele em suas flexões, vão estar ali em plural e singular, vão estar ali também de acordo com a primeira, segunda e terceira pessoa, relacionado ao sujeito com a oração após ele se relaciona. Então, esse meu verbo, ele vai ter que observar como que o sujeito está para ele ir sofrendo flexões. Então, como exemplo, a gente tem aqui, eu li, ele leu, nós lemos, eles leram. Então, essas regras aí de concordância verbal e nominal geral, elas são as mais básicas. Porém, nós temos alguns casos particulares que a gente precisa se atentar. Primeiro, a gente vai ver, então, os casos particulares da concordância verbal. Então, a gente tem aí como primeiro caso, quando a gente concorda com o pronome relativo que. O verbo, ele vai estabelecer uma concordância com o que antecede o pronome. Então, sou eu que quero, somos nós que queremos, são eles que querem. Então, se a gente tirar esse que, por exemplo, aqui, do meio, a gente consegue perceber, ó, aqui a pessoa eu quero fazendo concordância com esse pronome relativo aqui. Nós queremos, eles querem.
Quando eu tenho o pronome relativo quem, ele vai estabelecer a concordância com o que está antecedendo o pronome ou vai ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, sou eu quem quero ou sou eu quem quer. Então, aqui a gente pode estar concordando de duas formas. Quando a gente tem essa concordância com a maioria, a maior parte e a metade, preferencialmente o verbo ele vai estabelecer a concordância com a terceira pessoa do singular. Porém, né, a gente consegue também concordar com a terceira pessoa do plural, que é igualmente aceitável. Nesse caso aqui, tem uma dica que a gente consegue, por exemplo, usar. Quando eu estou falando de a maioria, ou a maior parte, ou a metade, eu não estou falando de um só. É como se a gente pensasse que isso está me falando, essa maioria, tá me mostrando que tem um todo ali. Então, eu consigo, então, deixar aí na terceira pessoa do plural, justamente porque não está me falando de uma coisa só, está me falando com algo que tem mais de um. Então, por exemplo, vai poder ficar como a maioria das pessoas querem, porque eu estou falando de mais pessoas, mais do que uma. E a gente vai estar usando esses truques mentais para a gente conseguir entender aqui essa concordância verbal, e é muito importante, que isso vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a regra. Outro caso que a gente tem aqui é quando a gente quer concordar com um dos que. Então, a gente vai estar usando aí quase aí o mesmo pensamento. O verbo, ele sempre vai estabelecer essa concordância com a terceira pessoa do plural. Então, quando a gente fala um dos que, a gente está se tratando também de um todo. Então, a gente vai consegue deixar aí no plural. Ó, um dos que ouviram, um dos que estudaram, um dos que sabem. O mesmo também vai acontecer quando eu tenho a concordância com nenhum nem outro. Então, o verbo, ele vai poder estabelecer essa concordância com a terceira pessoa do singular ou plural. Nesse caso aqui, eu posso escolher. Mas aí, a gente vai pelaquilo que fica mais fresco na nossa mente, né? Então, quando eu falo nenhum nem outro, eu estou falando de mais de um. Então, necessariamente, automaticamente, eu já penso em deixar aí no plural. Então, nenhum nem outro vieram. E aqui a gente tem também a concordância com os verbos impessoais. Então, o verbo, ele sempre vai estabelecer a concordância com a terceira pessoa do singular, uma vez que ele não possui sujeito. Então, por exemplo, havia pessoas, houve problemas, faz 2 dias, já amanheceu. Ainda na concordância verbal, a gente tem a regra aqui, quando a gente usa essa concordância com a partícula apassivadora se. O verbo, ele vai estabelecer uma concordância com o objetivo direto, que assume função do sujeito paciente. Mas tá, o que seria então o objeto direto? O objeto direto é um complemento verbal que geralmente ele não é acompanhado por preposição. Então, eu consigo entender ali ele sem preposição. E aí, ele vai assumir a função de um sujeito paciente. Então, eu vou poder escolher. Ele pode ficar no singular ou no plural. Então, é só eu conseguir fazer essa observação. Se eu estou vendendo uma casa só, então vai ser vende uma casa. Então, vende-se casa. Se eu estou vendendo mais casas, 2, 3 casas, vão ser vendem-se casas. Quando eu tenho a concordância com a partícula de indeterminação do sujeito, o verbo, ele sempre vai concordar aí com a terceira pessoa do singular, quando a frase ela é formada por verbos intransitivos ou verbos transitivos diretos. Mas tá bom, o que seria, então, um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é quando ele tem um sentido completo e eu não preciso de complemento nenhum. E o verbo transitivo direto é quando eu tenho algum complemento que vai ligar ali. Eu vou ter um complemento que vai estar ligando a ele. Então, esse verbo, sempre que ele tiver ali uma formação semi-transitivo ou transitivo direto, ele vai fazer essa concordância com a terceira pessoa do singular. Por exemplo, precisa-se de funcionário ou precisa-se de funcionários. Já a concordância com o infinitivo pessoal, o que seria o infinitivo pessoal? O infinitivo pessoal, ele vai estar se flexionando de acordo com o agente do processo verbal. Então, sempre que eu tiver um sujeito definido, ou quando eu quiser definir um sujeito, ou quando o sujeito da
segunda oração ele for diferente da primeira, eu vou estar flexionando aí esse verbo. Então, é para eles lerem, acho necessário comprarmos comida, eu vi eles chegarem tarde. E aí, dentro da concordância verbal ainda, a gente tem essa concordância com o infinitivo pessoal. O verbo no infinitivo, ele não vai sofrer flexão quando não houver um sujeito definido. Então, quando o sujeito da segunda oração ele for igual ao da primeira oração, em locuções verbais, em verbos preposicionados e com verbos imperativos. Então, por exemplo, eles querem comprar, passamos para ver você. Eles estão a ouvir. Então, a gente faz esse tipo de concordância aqui quando a gente está no infinitivo pessoal. Lembrando que o infinitivo pessoal, ele vai se flexionar de acordo com o meu agente no processo. Então, eu tenho que perceber ali se está no plural, se está no singular, para estar fazendo essa concordância. A concordância com o verbo ser, ele vai estar estabelecendo uma concordância com o predicativo do sujeito. O que seria o predicativo do sujeito? Ele seria uma parte lá que vai estar, basicamente, colocando uma característica no sujeito. Então, ele vai poder ficar no singular ou no plural. Por exemplo, aqui. Isso é uma mentira. Isto são mentiras. Quem é você? Quem são vocês? Bom, a gente finalizou aí alguns casos particulares da concordância verbal. Então, volto a dizer que, como são muitas regras, é importante que a gente esteja praticando tanto com a leitura quanto com a escrita, que a partir do momento que a gente começa a praticar, essas regras elas vão já vão ficando ali dentro da nossa mente. Então, já vai ficar algo natural. A partir do momento que você começar a praticar, isso você vai conseguindo aprender aos poucos. E sempre tem material na internet que a gente pode estar consultando, para a gente ver se está indo aí no caminho certo. Bom, em relação aos casos particulares da concordância nominal, o primeiro caso vai estar relacionado com a concordância com pronomes pessoais. Então, o adjetivo que seria basicamente uma característica lá do meu substantivo, ele vai estabelecer uma concordância em gênero e número com o pronome pessoal. Então, por exemplo, aqui, ela é simpática, ele é simpático, elas são simpáticas e eles são simpáticos. Quando eu tenho vários substantivos ali na minha frase, o adjetivo ele vai estabelecer uma concordância em gênero e número com o substantivo ou que está mais próximo, ou ele vai ficar ali no plural masculino. Então, como por exemplo, caneta e caderno novo. O caderno aqui, ele está no singular, no masculino, e o novo está concordando com ele, está também no singular, no masculino. Quando a gente alterna e coloca caderno e caneta nova, o caneta está no singular feminino e o nova está no singular feminino também. Mas quando mais a gente pode estar fazendo dessa forma, né? A concordância com o que está no final, mas também a gente pode concordar no plural masculino. Caneta e cadernos, caderno novos, e caneta, caderno e caneta novos. Então, mesmo se a gente trocar a ordem aqui, vai continuar aqui no plural masculino. Quando nós temos vários adjetivos, o que vai me ajudar aqui o que vai me ajudar aqui vai ser o artigo. Então, quando eu tenho 2 ou mais adjetivos no singular, o substantivo ele vai permanecer no singular apenas se houver um artigo entre os adjetivos. O que são os artigos? Os artigos é o a e o o. Por exemplo, o escritor brasileiro e o chileno. Eu estou colocando um artigo aqui antes do brasileiro, né, do escritor brasileiro, e estou colocando aqui do chileno. Se eu tirar esses artigos e deixar só os escritores brasileiro e chileno, a parte aqui de escritor, ela vai estar no plural. Isso porque eu não vou ter um artigo me indicando aqui que seria o chileno. E aqui na concordância com é proibido, é permitida, é preciso, é necessário e é bom, eu também vou ter influência do artigo. Então, essas expressões, elas vão estabelecer uma concordância em gênero e número com o substantivo, quando eu tiver um artigo que vai determinar o substantivo.
mas ele vai permanecer invariável no masculino singular quando eu não tiver artigo. Então, por exemplo, é permitida a entrada. Eu tenho um artigo aqui que vai estar concordando com a entrada. A entrada. Se eu não tiver esse artigo aqui, o permitido, ele vai ficar aqui no masculino. No caso aqui é o permitida e entrada que está concordando. Então, tendo esse artigo aqui, o permitida, ele vai ficar no feminino. Se eu tirar esse artigo, ele vai ficar no masculino. A mesma coisa acontece aqui nesse exemplo. É proibida a venda, tem o artigo, então fica aqui no feminino, por causa do artigo A, e é proibido venda. Eu não tenho artigo, então eu deixo no masculino. Quando eu tenho a concordância com bastante, muito, pouco, meio, longe, caro e barato, essas palavras aqui, elas não estabelecem uma concordância em gênero e número com o substantivo que possui a função de adjetivo. No caso, essa função de adjetivo aí me daria uma característica, né? Por exemplo, comi meio chocolate, comi meia maçã, há bastante procura, há bastantes pedidos, vi muitas crianças, vi muitos adultos. Ainda na concordância nominal, a gente tem a concordância com menos. Essa daqui é a básica, né? A gente precisa aí resgatar na mente que não existe menos. A gente sempre escreve menos, então menos é invariável, quer ele atue como advérbio, quer ele atue como adjetivo. Então, a gente sempre vai utilizar menos. Menos tristeza, menos medo, menos traições, menos pedidos. Ainda na concordância nominal, a gente tem a concordância com mesmo, próprio, anexo, obrigado, kit, incluso. Então, essas palavras, elas vão estar ali estabelecendo uma concordância em gênero e número com o substantivo. Então, essa vai ser, no caso, a regra mais básica. Então, resultados anexos, informações anexas, as próprias pessoas, o próprio síndico, ele mesmo e elas mesmas. Então, aqui, nosso último caso particular da concordância nominal, quando eu tenho essa expressão um e outro, o adjetivo deverá sempre ser escrito no plural, mesmo que o substantivo esteja no singular. Então, aqui a gente pode fazer aquela mesma ligação que a gente estava fazendo lá, quando estava vendo sobre a concordância nominal. Quando eu estou falando com um e outro, eu estou falando com mais de um, né? Então, por isso aqui que eu vou estar deixando no plural, mesmo que o substantivo esteja no singular. No caso, um e outro, aluno, estudiosos, uma e outra, perguntas respondidas. Bom, aqui a gente fecha nosso conteúdo de concordância e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Gente, quem tiver com algum receio de perguntar, pode colocar no chat que a gente... Mas se vocês acharem que tá ok, é só colocar que pode prosseguir. Daniel respondeu que tá tranquilo. Tá ótimo, então. Então, vamos prosseguir. Tá, então, o próximo assunto que a gente vai tratar, que seria nosso segundo assunto em questões de conteúdo, é sobre coesão e coerência. Então, para falar um pouco sobre isso, a gente precisa entender o que seria, então, a coesão e a coerência. A coesão é quando eu quero que o meu texto ele tenha uma conexão linguística que vai possibilitar uma ligação das ideias ao decorrer do texto. Quando eu quero passar uma ideia, eu quero passar uma mensagem para a pessoa que está lendo o texto, eu preciso, de certa forma, estar conectando essas ideias. Então, a coesão vai me possibilitar fazer essa conexão. Ela vai me possibilitar também facilitar essa transmissão do conteúdo e entendimento por parte do leitor. Como que eu vou estar fazendo isso, então? Utilizando pronomes, utilizando advérbio, utilizando muitos sinônimos, colocando vários conectivos, além de várias outras coisas que a gente pode estar adicionando aí para manter uma coesão de um texto. De mesma forma, a coerência ela é fundamental para a gente compreender e interpretar o conteúdo do texto. Então, para a pessoa entender
aquilo que você está querendo dizer para ela, o texto precisa ter coerência. Então, ela precisa ler e aquilo precisa fazer um sentido. Então, a coerência possibilita a construção desses sentidos no texto, formando um encadeamento de ideias. Então, o texto, ele precisa ter uma relação lógica e organizada de ideias que vão se complementar. Então, por exemplo, a gente pode aí pegar aquele texto que a gente faz para o Enem, né? Aquela redação dissertativa argumentativa. Então, a gente tem introdução, a gente tem ali mais ou menos 2 parágrafos de desenvolvimento e a gente fecha ali com uma conclusão. Então, a gente tem uma relação lógica que, de certa forma, precisa ser ali organizada. Então, todo um texto, em geral, ele precisa ter um início, um meio e um fim. No início, a gente apresenta aquilo que será dito, no meio, a gente desenvolve aquele assunto, e no fim, a gente precisa ali concluir o que a gente quer. Então, essa relação lógica, ela tem que fazer um sentido. O leitor, ele precisa iniciar a leitura e fechar a leitura de forma que ele consiga compreender tudo ali que tenha sido falado. A ausência dessa coerência, ela vai prejudicar o entendimento do leitor quanto às teses e conteúdos abordados. Então, se ele está fazendo uma leitura e o texto ele não tem uma coerência, ele vai terminar de ler e simplesmente vai dizer aquela famosa coisa que a gente sempre diz quando lê uma questão, né, de uma prova. Não entendi nada. Mas não é por causa da coerência. Então, isso que acontece, o leitor lê aquele texto e ele não entende aquilo que a gente quer passar. E a intenção é que a gente consiga passar uma ideia, consiga passar um sentimento para aquele leitor. Então, como que a gente poderia fazer com que os nossos textos ficassem com uma coesão e uma coerência aceitável aí, que o leitor ele consiga identificar a ideia que eu quero passar? Primeira dica aí que eu dou para vocês é utilizar sinônimos. Isso é uma coisa que eu faço, eu conheço muitas pessoas que fazem também. Por exemplo, abrir aí uma aba no Google, a aba de sinônimos, sempre que estiver escrevendo um texto. Porque quando a gente utiliza sinônimos, o texto não fica cansativo. Se você pegar um texto e ler ele, e ele tiver muitas palavras repetitivas, vai ficar muito cansativo, que você não vai querer nem chegar ao fim. Então, essa tática de utilizar sinônimos, ela faz com que o texto esteja uma leitura gostosa, se apresente uma leitura boa ali, que você consiga ler do início ao fim e entender tudo que está sendo passado. Então, por exemplo, sinônimo de no entanto, porém, de carro, automóvel, casa, residência. Uma outra dica aí importante para a gente estar colocando dentro dos nossos textos são as conjunções coordenativas. O que são essas conjunções coordenativas? São algumas palavras que elas vão, de certa forma, ligar ali 2 orações. E algo que essas conjunções coordenativas é algo que a gente estuda muito ali no ensino médio, quando a gente está se preparando para fazer a redação do Enem. E tem até uma tabelinha que mostra ali o que cada conjunção coordenativa quer dizer, se é aditiva, adversativa. E o importante é você ir treinando. Por exemplo, desde o ensino médio eu andava com uma tabelinha e todas as minhas redações eu consultava essa tabelinha. Hoje eu já consigo usar essas conjunções coordenativas de uma forma mais natural. Eu não preciso estar consultando para saber qual que eu preciso usar para fazer determinado tipo de ligação. Se eu quero adicionar algo, se eu quero concluir alguma coisa. Então, assim, é importante que a gente entenda como que eu consigo ligar uma frase na outra de forma que ela fique também natural. Por exemplo, eu tenho conjunções coordenativas aditivas, quando você quer adicionar uma coisa a uma frase, mais também, um nem, e mais ainda, um adversativo, entretanto, contudo, não bastante, o mas, o porém, no entanto, todavia. As alternativas, o ora, o já, quando a gente quer concluir, né, que geralmente a gente utiliza aí nos últimos parágrafos, o portanto, por isso, assim, o então, por consequente, e por fim as explicativas, o que, o porquê, o porquanto, pois. Então, quando a gente consegue utilizar essas conjunções coordenativas, que são os meus conectivos, isso faz com que o meu texto também fique mais fluido e tenha uma ligação de ideias.
Outra dica aí para a gente estar melhorando a coesão e a coerência, ela está relacionada com a releitura do parágrafo. Essa releitura do parágrafo, ela é importante porque as ideias que estão no parágrafo anterior e que vão estar nos parágrafos posteriores, eles precisam ter uma relação de ideias ali. Mesmo que o tema tratado ou o assunto geral tratado seja diferente, porque geralmente em cada parágrafo a gente vai desenvolver ali algo específico. Então é bom estar relendo o parágrafo para ver se esse parágrafo ele tem um sentido, tem uma ligação com o parágrafo anterior e também para te gerar ideias para estar fazendo um próximo parágrafo que consiga dar prosseguimento àquilo que você quer passar. Outra dica que a gente tem aí seria a de evitar palavras complicadas. Isso porque quando a gente coloca determinada palavra em uma frase, geralmente a gente não consegue entender nada da frase, se ela for uma palavra muito complicada. E isso aqui é até uma dica para quem gosta de usar os sinônimos. Tem alguns sinônimos que, quando colocados nas palavras, nas frases, elas, muitas vezes, quando a pessoa lê, não consegue entender. Então, é importante que a gente pense, essa palavra, será que quem está recebendo esse texto, ele vai conseguir entender aonde que eu quero chegar? Então, por exemplo, a gente perceber, se eu estou fazendo um artigo, se eu estou fazendo um trabalho acadêmico, eu posso usar palavras mais difíceis, mas se eu estou escrevendo para um público que talvez não tenha nem terminado o ensino médio, será que ele vai conseguir entender se eu colocar uma palavra mais complicada? Então, sempre quando a gente está escrevendo um texto, é bom a gente tentar se colocar no lugar do leitor, entender o nosso público-alvo, para quem a gente quer escrever, quem que a gente quer que entenda a nossa informação e adequar o nosso texto a isso, para que a pessoa leia, entenda e sinta aquela mensagem que você quer passar. E, por fim, para evitar a coesão e a coerência, a gente precisa ler mais, porque à medida que a gente vai lendo, a gente consegue entender como que os diversos autores expressam as suas ideias e a gente também consegue pegar uma prática em nos expressar melhor. Da mesma forma que a gente tem dicas aí de como melhorar essa questão da coesão e da coerência, a gente tem dicas também de como evitar a incoerência nos textos. Então, a primeira dica que tem aí é a gente evitar escrever sobre diferentes temas no mesmo parágrafo. Então, é interessante a gente, quando estiver lá fazendo os textos do blog, tentar desenvolver os subtemas, né, dentro do tema maior que a gente escolhe em cada parágrafo, para a gente não misturar diversos assuntos. Outra dica aí seria a questão da concentração, porque quando a gente está desconcentrado, a gente não consegue focar e não consegue fazer com que as ideias elas estejam interligadas. Então, a gente sabe que nesse momento, essa questão de concentração, de momento de pandemia, de todo mundo estar em casa, muito barulho, atrapalha, mas a gente precisa escolher momentos mais calmos, momentos em que a nossa mente está mais limpa, para que a gente consiga compreender aquilo que está precisando melhorar no nosso texto. Então, a gente compreender como fazer essas ligações de ideias. E aí, outra forma também de estar evitando essa incoerência é mostrar seu texto para familiares e amigos. Porque, de certa forma, lá, aquilo que está lá no blog, está exposto para todo mundo. Então, é para um familiar seu, é para um amigo, ler, é o nosso público, são todas essas pessoas. Então, quando você mostra um texto para um familiar, se esse seu familiar não entende aquele assunto que você está falando, então esse texto vai precisar ser melhorado, vai precisar ter uma interligação de ideias, ou vai precisar ter palavras menos complicadas para que essas pessoas entendam. Então, é importante aí estar recebendo esse feedback também, né, do nosso público, que é a nossa família e os nossos amigos. E, novamente falando, a leitura sempre é muito importante, porque quando a gente lê, a gente consegue identificar e perceber aquilo que os outros autores escrevem, que acaba ficando dentro da gente à medida que a gente vai lendo e vai escrevendo. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte de coesão e coerência? Aqui. Pode falar, pessoal. Se não, só falar que eu posso seguir. Por mim, pode seguir, Esther. Tranquilo.
Bom, então aqui a gente chega à nossa parte de conclusão, né? Onde a gente viu essa questão da importância da boa escrita, que a gente precisa saber escrever, não só para escrever os textos do nosso blog, mas para a gente escrever um TCC, para a gente escrever um artigo, para a gente escrever um relatório. Quais são essas dicas principais aí que a gente pode ir executando elas aos poucos? A gente não precisa ler, por exemplo, um livro de 500 páginas em um mês. Você pode ir lendo artigos, pode ir lendo textos, enfim, não precisa ser com toda pressa, né? Para a gente aprender, melhorar, a gente precisa praticar e precisa de um tempo também. E as partes de concordância nominal e verbal, que são aquelas regras mesmo que a gente precisa se atentar, que a gente precisa ir atrás quando a gente tem dúvida, que a gente precisa pesquisar para saber o que é que a gente pode melhorar. E também a coesão e a coerência, para a gente conseguir levar aí a informação, levar essa educação ambiental para outras pessoas, levar o nosso conhecimento para outras pessoas, e para que essas pessoas consigam receber essa ideia aí de braços abertos. Então, para finalizar, eu trouxe aqui duas questões que, para vocês, não se importem se não acertar, é só para a gente mesmo descontrair. E a gente vê, né, quem aí prestou um pouquinho de atenção, quem não prestou muito. Aí eu vou estar lendo a questão e vou estar dando uns minutinhos aí para cada pessoa estar fazendo. Aí vocês respondem aí no chat, pode abrir o microfone, tá bom? Vou estar lendo aqui então, gente. 1. Aponte V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, atribuindo as alternativas justificativa que julgar conveniente, no caso de oposição. Então, essa justificativa aqui seria uma justificativa mais da língua portuguesa mesmo. Então, assim, geralmente a gente não vai conseguir identificar tão bem. Letra A. Precisam-se de funcionários qualificados. Letra B. Fazem 10 anos que não o vejo. Letra C. Alugam-se apartamentos para a temporada. Letra D. Cerca de 200 candidatos concorreram a algumas vagas oferecidas pelo serviço público. E aí, eu vou dar um minutinho aí, para vocês falarem ver o F, para ver se a frase está certa, tá bom? Aí eu vou escolher alguém da lista, assim, se é que vai funcionar? Mas não sei, gente, vamos participar. Se eu tirar daqui pro chat, vocês não vão conseguir ver as questões. Não, mas aí eu mesmo posso selecionar aqui. Tá. Pode selecionar. Onde eu seleciono? Uai, pode selecionar, se o pessoal não quer responder. E aí, gente, ninguém vai querer responder, não? Então, a Ana, ela respondeu que acho que é V, F, VV. Não, VF, VV. Então, vamos conferir, Ana. VF, VV. Você falou que a primeira é V, né? No caso, a primeira é F. Precisam de funcionários qualificados. Quando eu tenho aqui um sujeito indeterminado, o verbo ele tem que permanecer na terceira pessoa do singular. Então, no caso, isso é uma regra mais específica, né? É o que a gente precisa ir treinar. A segunda, fazem 10 anos que não vejo. Esse verbo fazer, ele está indicando o tempo decorrido. Então, ele vai ficar aí em pessoal. Portanto, ele vai ser invariável, então vai ficar aí na terceira pessoa do singular. Então, aqui é falso também, né? Então, não seria fase aqui, seria faz 10 anos. E na primeira seria precisa-se de funcionários. No caso, a letra C está certa, né? Alugam-se apartamentos para a temporada, porque eu estou alugando mais de um apartamento, por isso que vai ficar natural. E na letra D também está ok. Cerca de 200 candidatos concorreram a algumas vagas oferecidas pelo serviço público. Obrigada aí pela participação. Vamos então aí para o segundo quiz aqui. 2. Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, analise as orações abaixo
optando por atribuir-lhes o tema correspondente. Letra A. A garota parece meio ou meia confusa. Comemos meio ou meia pizza durante o rodízio com amigos. São bastante ou bastantes as reclamações sobre a mudança de itinerário. E letra D. Por hoje já basta, pois estamos bastante ou bastante cansados. Eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem também. Alguém já conseguiu responder aí? Aqui pro chat. Ana, meio, meia, bastantes e bastantes. Tá, vamos corrigir então. Eu ia falar. Letra A, né? A garota parece meio confusa. Porque geralmente quando a gente usa meia, a gente está falando meia de metade, né? Aqui o meio está caracterizando um sentimento que ela está sentindo. Então seria esse meio confusa. Na letra B, comemos meia pizza durante o rodízio com amigos. Seria essa explicação de cima mesmo, né? Meia aqui quer dizer a questão da metade. Letra C, são bastantes as reclamações sobre a mudança de itinerário. Aqui no caso, esse bastante está tendo sentido de muitas, são muitas as reclamações. E na letra D, por hoje já basta, pois estamos bastante cansados. Esse bastante aqui quer dizer a questão da intensidade, né? Por isso que ele vai estar aqui no singular. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse curto tempo aí que a gente ficou e relembrar aí dessa importância, relembrar que não é porque a gente está fazendo engenharia que a gente não precisa escrever bem, a gente está enganado, a gente precisa escrever bem, a gente precisa escrever artigo, a gente precisa mandar esses artigos para os eventos, por exemplo, sem Singentar aí, né, é uma deixa aí para a gente estar escrevendo os artigos melhores para estar fazendo, a gente precisa aí melhorar cada vez mais e, consequentemente, melhorar também os textos do blog. Então, eu queria agradecer a participação de vocês por ter feito a inscrição. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês usem aí tudo isso aí que foi falado, que vocês pesquisem e tenham vontade aí de escrever melhor.